Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Cirurgia Plástica Sem Segredo. Eu sou Sabrina Dalmolin e hoje eu converso com o Dr. Pablo Uber sobre estética labial. Então, você que está procurando saber mais como deixar sua boca como a lá Angelina Jolie, o doutor vai explicar aí as técnicas e o que tem de novidade pra gente. Tudo bem, doutor? Olá, Sabrina, tudo bem? Isso mesmo. Então, hoje vamos falar sobre a estética da boca, né? Estética labial. Na minha opinião, acho que é um dos aspectos mais relevantes da estética facial. É uma coisa curiosa, até algumas pessoas que têm características faciais não tão atraentes, não tão belas, mas têm boca bonita, parece que elas se tornam bonitas só pela boca mesmo, né? Então, é um aspecto de extrema relevância, né? E juntamente nós nos preocupamos quando vamos fazer outras cirurgias faciais, como, por exemplo, pacientes que nos procuram para fazer lifting facial, né? O rejuvenescimento facial. A boca é um fator central de rejuvenescimento. A gente se preocupa muito, a gente presta atenção na melhora do aspecto da boca, porque parece que é meio caminho andado para o restante da cirurgia ficar bom também. Então, definindo boca bonita ou lábios bonitos, seriam lábios mais definidos, um pouco mais cheios? Então, em relação aos lábios, como a gente pode ver na imagem 1, há vários aspectos que são relevantes, né? Então, começando de fora para dentro, primeiro a posição dos cantos labiais. Os cantos ou comissuras labiais, eles devem ser levemente inclinados para cima, né? Um dos sinais clássicos de envelhecimento é a queda do canto da boca. Geralmente, pessoas que estão com a face bem envelhecida apresentam o canto da boca com vetor negativo, que nós chamamos, né? Caído. Além disso, o contorno, a definição dos lábios, ou seja, os contornos devem ser bem definidos, deve ser bem marcado a transição entre o que é a pele do vermelho, do vermelhão do lábio e a pele normal da face. E o terceiro ponto bem importante é o volume, certo? Volume excessivo também, na minha opinião, é uma característica antiestética, certo? Mas o volume na medida certa, ele vai contribuir muito para que a região perioral seja agradável. E um outro ponto bem importante, um quarto ponto bem importante é o comprimento do lábio superior. A pessoa que tem o comprimento entre o nariz e o início do vermelhão do lábio muito longo, ela tem uma característica antiestética, que pode ser um sinal de envelhecimento ou pode ser uma característica até própria da face daquela pessoa, mas é um sinal inestético, digamos assim. Então, dentre esses 4 conceitos que nós abordamos na estética labial, né, existem diversas técnicas para se melhorar o aspecto dos lábios. Desde as técnicas mais simples, como o preenchimento labial, certo? Que pode ser realizado com a gordura do próprio paciente ou com preenchedores sintéticos, como o ácido hialurônico. O preenchimento, além de adicionar volume para os lábios, ele também contribui para a definição, certo? No preenchimento também, um ponto bem importante, essas duas colunas que nós temos aqui embaixo do nariz, elas se chamam colunas filtrais, né? E que fazem aqui embaixo o arco de cupido do lábio. Então essa é uma região bem importante de ser realçada, de ter o contorno bem definido. Isso é uma característica até nas mulheres de uma certa sensualidade, né, da região labial. Então os preenchimentos podem proporcionar o aumento do volume e a melhora da definição dos contornos dos lábios. Em outros casos, onde, digamos, haja um problema, por exemplo, na questão das comissuras labiais, que os lábios estejam caídos, né? Normalmente isso vem acompanhado do processo de envelhecimento facial. Então, nesse caso, é indicado o procedimento de lifting facial mesmo, no intuito de tracionar os cantos dos lábios para cima e também para levemente alongar os lábios. Não sei se você já percebeu que as pessoas, quando elas envelhecem, a boca parece que vai ficando menor, porque normalmente o rosto vai caindo e o lábio vai como se fosse encolhendo mesmo. Então, o procedimento de lifting facial, como ele estica o rosto, certo? Você consegue posicionar a comissura mais superiormente e, ao mesmo tempo, alongar um pouco a boca. Claro que isso não deve ser feito de forma exagerada, né? Para não ficar uma boca excessivamente grande. Geralmente, no procedimento de lifting, também é feito o preenchimento com a gordura da própria paciente para melhorar o volume e a definição dos lábios também. Falando de preenchimento, tanto com gordura quanto com outros preenchedores sintéticos, o corpo acaba absorvendo. A gordura não, a gordura bem preparada é muito pouco absorvida, se ela é indicada com a técnica adequada, né? Isso foi uma coisa que evoluiu muito nas técnicas de cirurgia estética, é a manipulação e utilização da gordura como enxerto.
Então, dá para se dizer que é um preenchedor bem confiável mesmo. O ácido hialurônico é um preenchedor absorvível, é um preenchedor heterólogo, né, exógeno, e ele é absorvido. Normalmente, ele é absorvido em torno de entre 1 ano e 2 meses após a aplicação. A vantagem da utilização do ácido hialurônico é que ele pode ter o efeito revertido. Então, digamos, se tiver uma complicação na aplicação ou se o paciente não gostar da aplicação, pode-se injetar uma enzima chamada hialuronidase que reverte completamente o efeito. E no caso da gordura, da colocação de gordura para aumento dos lábios, se não gostar do resultado, não ficar exatamente como a pessoa gostaria, existe alguma forma de reverter ou com o tempo também pode-se... Bem, o melhor tratamento é a profilaxia, né? Então, quando a gordura é considerada um preenchedor definitivo, quando vai se utilizar um preenchedor definitivo, a gente tem que ter em mente que às vezes menos é mais, certo? Então, não utilizar volumes muito excessivos, que o paciente possa se arrepender, né? Se necessário, fazer um segundo procedimento, caso ela queira um pouco mais de volume, mas após injetada, ela é um preenchedor definitivo. Então, pode ser retirado, mas o procedimento de retirada é bem mais complexo, não é como no caso do ácido hialurônico, que só se faz a injeção de hialuronidase. Não estou dizendo que é perigoso usar gordura, não. Eu acho que só é o bom senso. A filosofia, na hora de aplicar, né, o médico tem que ter a consciência de que aquele preenchedor é definitivo, que se for utilizado em excesso, vai ser difícil removê-lo depois. Doutor, e assim, tem se visto muito se falar do lip lifting. O que é o lip lifting? O lip lift, ele atua naquele quarto ponto que nós falamos de estética labial, que é o comprimento do lábio. Então, o lip lift ele tem 2 objetivos, certo? Encurtar a distância entre o nariz e o lábio e também fazer uma eversão da porção central do lábio superior para fazer como se fosse um biquinho mesmo, ao natural, não pode ser exagerado também. Como a gente pode ver na imagem, então é retirada aquela pele entre o nariz e o lábio superior, certo? É feita uma retirada, uma faixa de pele ali naquela região, colocada essa cicatriz bem rente ao nariz para ela ficar o mais inaparente possível e depois de fechada aquela área que foi retirada a pele, naturalmente há um encurtamento do lábio e uma eversão, né, da porção central do lábio fazendo um biquinho. Então a cicatriz ela fica praticamente inaparente, porque fica... Bem na transição, numa preguinha natural entre o lábio e o nariz. E quando a gente fala, então, de lip lifting, é só da parte do lábio superior. Superior, exatamente. E dá para, daí, ter um resultado, de repente, mais esperado também, na parte de baixo, com os preenchedores. Exatamente. Aí fica mais natural e bonito. Exatamente. Interessante. Bom, você que quer ter os lábios mais femininos, mais volumosos, mais bonitos, está aí várias dicas do doutor para deixar essa parte aí mais feminina, né? Mais atraente. Atraente. Isso aí. Ok, Sabrina. Obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Obrigada, doutor. Obrigado, Sabrina. Até o próximo.